Seja muito bem-vindo ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como ler livros, né, sem parar de ler. Mesmo que o livro seja um livro chato, né, às vezes você começa a leitura e o livro é um livro com uma leitura maçante, né, meio complicadinho, você não gosta de ler. Um exemplo, existem alguns livros mais difíceis, né, por conta das palavras, são palavras difíceis, às vezes você fala, eu vou ter que ficar procurando no dicionário, e eu vou te explicar aqui nesse vídeo, um vídeo curto, tá? Como que eu faço para ler e como você pode estar utilizando também essa mesma técnica para você estar lendo esses livros. Por exemplo, vamos começar pelo mais básico, né? O livro mais conhecido, se passar caminhão aqui fazer barulho, eu tô na rua, tá, gente? Tô numa pracinha aqui em frente de casa. Tem as crianças brincando ali, aqui tem um campinho de futebol. Mas vamos lá. Um dos livros mais conhecidos do mundo é a Bíblia, né? E muita gente reclama porque lê e não consegue entender. Começa a ler e já para a leitura, né? Muitas pessoas indicam para ler primeiro o Novo Testamento, depois o Velho Testamento. Mas existem outras formas também de você estar utilizando algum tipo de técnica para você estar lendo aí sem problema nenhum. Um livro que eu li e eu vi que é bastante difícil a leitura é o Príncipe de Maquiavel. Mas vamos lá. Como que eu começo? Quando eu começo a ler, eu leio o primeiro capítulo normal, né, igual todo mundo. A gente faz aquela leitura e depois que a gente faz a leitura do primeiro capítulo, o que eu faço? Eu pesquiso algo sobre aquele assunto, dou uma estudadinha para a gente entender melhor, tá? E aí você faz uma pesquisa rápida, vê algum vídeo no YouTube, o que você pode estar fazendo também, né? Ler algum artigo. Eu faço dessa forma. Eu pesquiso sobre o assunto. Primeiro eu leio o primeiro capítulo inteiro, tá? E depois eu faço essa pesquisa. Depois que eu termino a pesquisa, eu volto a ler novamente, porque aí eu vou ter uma outra visão daquele assunto. É bem simples. Você tem que fazer as leituras de forma que você seja como um pesquisador, né? Você está pesquisando sobre o assunto. E aí você vai criando interesse, né? Meio que ser um detetive. Você pega aquele assunto, vai conhecer a história por trás, né? Qual que é o contexto histórico, e aí você consegue criar interesse em saber, né, sobre aquele determinado assunto. Com a Bíblia eu fiz isso muitos anos atrás, quando eu lia eu não entendia muita coisa, e aí eu fiz dessa forma, eu fui entender qual era o contexto, qual era a história por trás. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, a gente vai pesquisar em outras culturas sobre Adão, sobre Eva, sobre o princípio de tudo, e aí quando você lê com uma mente mais aberta, e aí você acaba entendendo melhor. Sobre as palavras difíceis, no começo é normal, você vai ter uma dificuldade, porque o seu vocabulário não conhece muitas palavras, então vai ter algumas palavras que você nunca viu na vida, então é muito normal que você leia alguma palavra e não saiba o significado. Não pare a leitura para ir pesquisar, porque senão você vai perder o foco. Então você primeiro lê tudo, pega um capítulo, lê, e aí você pega o assunto daquele capítulo e vai pesquisar. Seja no YouTube, as palavras difíceis, você vai pesquisar o significado, e aí você vai melhorando o seu vocabulário e vai criando interesse na leitura, tá bom? Essa é uma técnica que eu uso. A gente pode conversar sobre isso um outro dia também. Se restar alguma dúvida, se vocês quiserem saber de algo a mais, deixa nos comentários aí e a gente vai conversando, fazendo esse bate-papo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.